Olá, eu sou o professor Francisco Levito e você está em nosso canal. Nós hoje nos reunimos aqui para fazer outra série. Nós estamos fazendo uma série de diálogos a respeito de assunto que pode interessar a você. E hoje nós nos reunimos aqui para falar a respeito da liderança nas Assembleias de Deus, a liderança jovem nas Assembleias de Deus. Para me ajudar a pensar um pouco sobre esse assunto, está aqui conosco o pastor Paulo Valadão, está também o pastor Robert Paiva, está conosco também o Paulo Daniel. Como vocês podem ver pela carinha deles, todos eles têm menos de 40 anos, o que é uma bênção para a gente discutir esse negócio da liderança jovem nas Assembleias de Deus. Pastor Paulo Valadão, seja muito bem-vindo ao nosso canal, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, mestre. Um grande prazer e o seu pedido foi uma honra para a gente e uma ordem. Estar aqui conosco é uma grande bênção. A alegria é nossa em recebê-lo aqui. Paulo Daniel, muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, pastor, pelo convite, pela lembrança. É sempre bom, né, estarmos juntos falando da palavra de Deus. E muito mais ser lembrado aí pela sua figura já é uma honra muito grande. Então, estar junto com os companheiros aqui também vai ser muito rico a nossa tarde. Para completar o nosso time, para a gente discutir e dialogar um pouco sobre liderança jovem nas Assembleias de Deus, está também o pastor Robert Paiva. A paz do Senhor, meu irmão. Paz do Senhor, mestre. Deus abençoe. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite. Tenho certeza que será muito proveitosa a nossa conversa. Tenho certeza também que nós aqui conversaremos daqui, você aí em casa pode ser ajudado por essa conversa, por essa reflexão, em especial a aqueles que exercem algum tipo de liderança na igreja, em especial na igreja nos moldes das Assembleias de Deus. Muito bem, eu vou começar colocando uma questão que me parece interessante nesse momento. Nós estamos vivendo no período de pandemia, e uma das coisas que esse período exigiu de nós foi que a nossa liderança mais idosa se afastasse um pouco dos trabalhos da igreja, e isso acabou forçando os jovens a tomar alguns lugares dentro da igreja que antes não se tomava. Eu gostaria de saber de vocês o seguinte, na sua opinião, o que é ser um jovem assumindo um trabalho dentro das Assembleias de Deus ou dentro da organização eclesiástica Assembleia de Deus? Eu começo lá pelo Robert Paiva. Robert, diga aí, o que você acha desse negócio do protagonismo jovem nas Assembleias de Deus? Primeiro, nós entendemos que é uma situação de muita responsabilidade, né? Por conta da história das Assembleias de Deus, você assumir um trabalho, às vezes, auxiliando um pastor setorial, um dirigente de congregação, um nível de responsabilidade muito grande, porém eu vejo com bons olhos, eu penso que a mão de Deus para que houvesse um amadurecimento, porque às vezes nós observamos que tem alguns, não todos, mas alguns obreiros que têm um certo zelo por aquele cargo e não quer soltar, não quer treinar ninguém, não quer sair, e de repente numa situação dessa ele se viu obrigado a colocar alguém. Entendi. Paulo Valadão, me diga uma coisa, e você, como é que vê essa situação do protagonismo da liderança jovem nas Assembleias de Deus? Vitor, eu tenho para mim, quantas vezes eu me perguntei o que eu estava fazendo, exercendo o pastorado na Assembleia de Deus. Às vezes me perguntar, sem condições nenhuma de estar exercendo no meio de pessoas mais idosas, né? Mas creio em Deus que tudo foi preparado pelo Senhor, tanto que para esse momento, se não fosse eu e mais alguns outros companheiros de ministério de menor idade, talvez muitos crentes teriam se perdido, né? A gente cuida de congregações lá no Jardim da Conquista, você sabe, tem uma congregação nossa lá que o pastor que responde para mim tem 88 anos de idade. Quem levou a igreja, aliás, tem levado esse período,
tem sido os jovens, o líder de jovens que tomou a frente da congregação, uma importante congregação do ministério, que está respondendo para mim, para eu responder junto à nossa sede, né? E acredito nessa preparação de Deus para a gente, um tempo de uma renovação também em questão de idade dentro do ministério, e a confiança que o ministério depositou na gente, e isso creio muito pela vontade do Senhor para este tempo. Paulo Daniel, sua opinião a respeito? É uma oportunidade ímpar, né? A gente poder estar à frente, muito mais ativo num papel de liderança e expondo, muitas vezes até com mais frequência do que era anteriormente, mas o peso ele torna-se muito maior, porque não tem como não estar exercendo uma função dessa e a comparação de 100 e tantos anos de assembleia não bater nas costas da gente, falar assim, ó, deu certo do modo tradicional e agora a gente está com uma novidade e o negócio tem que dar certo também, né? Então, é um peso grande, mas é uma oportunidade ímpar e acredito que está despertando não somente agora na pandemia, né? Vai despertar isso para muito mais tempo ainda, essa ferramenta que a gente tem agora. Aí você tem um problema que eu acho que... Um problema não, mas uma questão que acho que é importante ser tratada. A Igreja Assembleia de Deus no Brasil tem completado recentemente 109 anos. E aí, uma das barreiras que a nova liderança, no meu modo de ver, precisa enfrentar é justamente aquele balanceamento entre tradição, né, aquela fórmula já pronta, e novas ideias, novas cabeças que estão chegando para completar esse time e para ajudar, não é? Um colocar a mão no arado junto com o outro. Na sua opinião, Paulo Valadão, você acha que há dentro da tradição assembleiana essa preocupação em preparar novos obreiros? Quanto aos moldes, você fala, Everton? Sim. Então, eu penso que a pandemia tem forçado, somente lá no nosso ministério, uma mudança. Primeiro, essa questão do distanciamento entre as pessoas, pelo menos lá no nosso ministério, forçou que hoje grupos já não cantam mais, né? Então, a liturgia dos cultos tem mudado, né? Muito forçado pela pandemia, mas eu tenho visto isso muito benéfico, por um outro lado que eu enxergava de outros ministérios, outras comunidades que tinham de benesses, que eu acho que já é uma tradição, na minha opinião, meio ultrapassada, que está trazendo benefícios. Sinto que, posterior à pandemia, talvez fique até meio complicado retornar ao que era. Acho que seja até uma mudança de liturgia para os nossos cultos, né? E eu tenho visto isso com bons olhos, sinceramente, tenho visto isso com bons olhos. Robert Paiva, há mesmo essa vontade de treinar novos líderes dentro das Assembleias de Deus? Então, eu pegando aí a rabeira do pastor Paulo Valadão, eu vejo que há uma necessidade, não propriamente uma vontade de treinar novos pastores, mas nós encontramos agora uma necessidade. E é um caminho que eu entendo que não tem volta. Não dá, como o nosso pastor falou, não dá para voltar. Ou você vai para frente, ou não se faz mais nada. Então, há uma necessidade de avançar. E com isso, acaba deixando... Eu, particularmente, sou do ministério muito tradicional, sou de uma assembleia muito tradicional, e você percebe que alguns ainda tentam resistir, mas o sistema obriga a reformular. E nós temos observado que aquilo que não era bíblico e era apenas uma religiosidade tem caído por terra, e o que é bíblico tem continuado. Eu já vou passar para o Paulo Daniel para responder a nossa pergunta, mas só uma colocação. Eu tenho a sensação de que, diferente de como acontece em outros lugares, em outros momentos da vida, aqui, eu digo aqui, historicamente falando, esse momento da nossa realidade forçou
com que nós tomássemos novas posições. Mesmo não querendo tomá-las, nós fomos obrigados a tomá-las por conta da realidade que nos cerca, não é? Paulo Daniel, como é que você vê esse negócio do treinamento de novos líderes dentro das Assembleias de Deus? Pastor, eu vejo que existe, né, a escola de obreiro, existe a oferta de palestras, seminários, tudo, mas eu vejo ainda que é muito, muito fraco ainda. Nós vemos, por exemplo, alguns dirigentes de congregação, por exemplo, você vê uma limitação muito grande. Talvez tenha um chamado, tenha um direcionamento de Deus, mas uma preparação, principalmente para lidar na área pessoal, em diversas áreas que um pastorado necessita, ainda existe uma falha. Então, muitas vezes ocorre o quê? A pessoa ser um bom pregador, ser um bom ministro da palavra de Deus, e isso se confundir com um chamado de pastorado, né? Então, ou de liderança, tal. Então, tem que ter esse cuidado. Eu vejo, sim, que há um esforço, mas que ainda precisa afunilar, peneirar um pouco mais para sair obreiros um pouco mais preparados e não dar tanta dor de cabeça mais para frente. É uma da característica do assembleianismo e do pentecostalismo em geral, essa ideia de você descrever as funções ou descrever as ações eclesiásticas a partir de metáforas, né? O Paulo Daniel usou uma que eu acho interessante, a ideia de peneirar o obreiro, né? É uma ideia interessante, essa ideia de peneirar o outro é um negócio interessantíssimo. Bom, você que está assistindo esse vídeo, nós estamos conversando sobre a liderança jovem nas Assembleias de Deus. E para fazer isso, nós chamamos para conversar conosco o pastor Paulo Valadão, o pastor Robert Paiva e o pastor Paulo Daniel, que são lideranças jovens também e que podem conversar um pouco mais sobre isso. Meus amigos, uma das coisas que a gente sempre cita, mas na hora do vamos ver a gente esquece, é 1 Timóteo 4,12. A gente sabe que Paulo, escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, por conta dos problemas que ele enfrentava na igreja de Éfeso, diz àquele jovem obreiro, jovem em termos, porque historicamente falando, Timóteo devia ter por volta dos 30 anos de idade quando assume a igreja em Éfeso. Paulo diz, ninguém despreze a tua mocidade. E quando eu olho esse versículo, obviamente, Paulo está falando para um obreiro que está indo dirigir uma igreja. E o que nós vemos na realidade assembleiana é assim, pelo menos é uma visão daqui do lugar em que eu olho, né? Os jovens servem para participar dos grupos da igreja, servem para dar um impulso na evangelização, porque eles têm muita força e tal, mas na hora de dirigir a congregação, de ser líder na congregação, geralmente eles assumem aquelas congregações, ou que não tem ninguém para ir, então você acaba assumindo, ou você assume mais ou menos assim, por um tempo. Se der certo, fica. Se não der certo, vai. Né? Com vocês aconteceram uma coisa mais ou menos parecida com isso? Ou a minha leitura está equivocada? Robert Paiva, diga aí. Infelizmente, o sistema de jogar no mar, se você aprender a nadar, você é bom. Se você morrer afogado, você é ruim. Isso ocorre. E dentro das Assembleias de Deus, isso é comum. Só que nós também temos hoje enfrentado, e aí eu já falo pensando um pouquinho no posicionamento dos veteranos, porque eu já dirijo igreja já há um tempo, já passei por alguns setores, o fator de você lidar com uma geração também um pouquinho mimada. Nossa geração, ou a geração que está chegando também, é uma geração cheia de coisinhas. E a geração que está saindo é aquela geração que foi treinada na pancada, como o irmão falou, o fator de peneirar, pôr no cavalete, era esse tipo de treino. Então, eu acredito que ocorre muito esse conflito, não sei se eu posso usar esse termo, conflito de cultura, né? Porque uns
vem do regime militar, entra uma nova geração que não aceita muito e aí acaba dando esse conflito. Mas sempre há o conflito, né? É. O Paulo Valadão, o que você acha a respeito desse peneiramento aí? Eu estou na terceira congregação já, né? Então, a primeira você participou, né? A gente estava junto no dia que eu fui chamado. Foi por uma negativa de um outro dirigente que não aceitou ir para a congregação justamente. É uma congregação pequena, tem pouca gente. Quem vai? Chama o copastor lá do Três Maria lá e bota naquele trem lá. Daí me chamaram, vamos dizer, de gaiato, né? Quando pegou 3 anos que o negócio estava embalando, tira o rapaz e bota outro salão lá, Parque do Carmo. Agora Jardim da Conquista, agora é uma congregação histórica lá do ministério que a gente está dirigindo, né? Mas esse conflito aí que o senhor está falando, como o irmão Robert falou, os antepassados vinham numa expectativa pelo ministério, então aceitavam a pancada. Hoje, com tanta influência digital, de outras liturgias, de outros ministérios, tem muita gente que, desculpa a comparação, é tipo Jonas, né? Quando Deus pergunta, é razoável esse teu sentimento, Jonas? Né? Mas, Senhor, eu vou para Nínive mesmo, né? O que vai ter lá? Como vai ser? Tem banda, tem isso, tem aquilo outro. Então, já é uma geração, como disse o Robert, já meio mimada, porque nem assumiu o barco ainda e já está preocupado com os recursos, em vez de trabalhar propriamente dito, né? A gente assumiu, tinha a convicção do chamado de Deus na nossa vida, não tem sido fácil, são culturas diferentes, congregação para congregação. A congregação que a gente está lá hoje tem muita gente de idade. Eu sou o mais novo dos obreiros da congregação. Eu estou num púlpito com 6 presbíteros que me auxiliam, eu sou o mais novo deles. Então, lidar com, desculpa o termo, com a molecada da igreja e lidar com pessoas muito mais velhas do que a gente. Então, é bastante complexo, mas a gente vai para cima. Não pode ter medo, não. Só para parafrasear o título conhecido daquela série americana, o que acontecia com os novos obreiros dentro do contexto assembleiano era o mesmo que acontece na série americana. Era eu, a patroa e as crianças, né, velho? Acabava não sobrando ninguém, velho. Era só o obreiro lá com a patroa e as crianças, se tivessem, né? Porque geralmente o cara é novo, não tem criança ainda. Paulo, diga aí, o que você acha dessa história? Você começou também com eu, a patroa e as crianças, não? Não, eu ainda fui um pouco privilegiado, viu, pastor? Eu confesso, quando me chamaram para dirigir o Conquista 3, já era uma igreja já de 18 anos de caminhada, já era um pouco mais estruturada, né? Mas que também vinha de uma troca de pastores, que toda saída de pastor, né, gera conflitos e situações difíceis. Mas, basicamente, foi aquela. Eu estava auxiliando o pastor Ribamar no Boa Esperança 1 e recebi a ligação no caminho do culto, né? O pastor Adi, na época, chegou e falou, olha, assim, Paulo, tá livre? Tô, então, quinta-feira você assume o Conquista 3. Eu falei, eita, Jesus, assim? Eu falei, amém. Então, realmente, essa é uma cultura assembleiana de, filho, olha, eu tenho um negócio para você. Você precisa nadar lá no meio do oceano e se vira, filho. Tem que dar certo. Como diz o Robert, caso você sobreviva, joinha. Caso em contrário, não é? Deixa eu perguntar uma coisa. É possível a gente apontar um grande desafio? Qual é o grande desafio em ser um pastor jovem nas Assembleias de Deus, ou um líder jovem na Assembleia de Deus? É possível apontar assim, o mais importante, dizer, esse aí eu acho que é o maior desafio. Paulo Valadão, diga aí, tem um que a gente pode apontar? O maior desafio, Vitor, eu tenho como ponderar a geração com mais de 50 anos, que é avessa à tecnologia e às novas liturgias da Assembleia de Deus,
com o peso dos jovens. Então, é equilibrar isso aí. Eu acho que é o maior desafio que tem hoje. Eu não posso desprezar os irmãos mais velhos, porque fazem parte da história da igreja, tem que respeitar, tem que cuidar deles, mas já preparando para uma adaptação que vai ser necessária e é certa acontecer na igreja para a vinda dessa nova geração. Acho que esse é o maior desafio do dia de hoje para a nossa liderança. É você poder equilibrar a experiência dos mais velhos com a força dos mais jovens, né? Eu acho que isso aí é uma grande coisa. Diga aí, Paulo Daniel, você pode apontar um grande desafio assim? Concordo plenamente com o pastor Paulo Valadão. Acho que o maior desafio hoje é equilibrar a tradição com a inovação. Essa é um grande equilíbrio, porque quando a gente lida com os jovens da igreja, os jovens, ele está totalmente propenso para a igreja nova, né? É pintada de preto, é o palco bonito, é uma banda bonita, é uma atração, uma pregação diferenciada. E aí o obreiro que está dirigindo a igreja da Assembleia, ele tem uma liturgia tradicional para seguir, ele tem um modo de pregar, um modo de ensinar, os departamentos ali do modo tradicional. Então, você equilibrar o tradicionalismo, que eu vejo ainda como muito bom, ainda, com a inovação, que também é bom, e aí a gente colocar isso numa balança e chegar no denominador comum e falar, ó, vamos seguir por aqui, é o desafio do século. Aí a gente tem que colocar uma coisa para o nosso ouvinte, que é o seguinte, ó. A gente tem que fazer uma diferenciação entre a tradição, que é a história e a identidade daquela denominação, daquela igreja, daquele grupo eclesiástico, e o tradicionalismo. É quando você não quer a mudança. Não é que ela é necessária ou que ela tem que vir, você não quer a mudança. Isto é tradicionalismo, quando você é resiliente à mudança. Você não quer mudar. Agora, a tradição é necessária, não apenas dentro das Assembleias de Deus, mas dentro de qualquer denominação eclesial. Por quê? Porque é essa tradição que dá identidade àquele grupo religioso. Sem tradição, não há identidade. Sem identidade, um dia você é uma coisa, outro dia você é outra, isso não pode. O que a gente está falando aqui é de tradicionalismo, é essa recusa em mudar. A tradição, nós somos firme e forte a respeito dela. Robert Paiva, diga aí, o que você acha desse negócio? Então, eu para mim, concordo com os irmãos sobre o grande desafio dos obreiros, mas eu vejo que, no meu caso, o grande que eu tomo como grande desafio é controlar o impulso. Para nós, obreiros novos, nós temos uma visão diferenciada, nós temos um monte de projeto e existe o fator do tempo, né? E eu acho que é maior, porque Deus começa a te usar, Deus começa a te dar estratégia, só que tem um tempo certo para você utilizar. E eu acho que onde nós, obreiros novos, pecamos é concernente o tempo. Às vezes a gente erra no tempo, a ansiedade toma de conta da gente, a gente quer cobrar escanteio, correr para a área para cabecear e de repente chega o velhinho, bate no nosso ombro e fala, vai devagar. Não é assim não, você fica doido, é assim, eu tenho que fazer. Então eu acho que o maior desafio para mim como obreiro novo é controlar esse impulso e entender o tempo, como diz lá em Eclesiastes, um tempo determinado para todas as coisas. Isso. Agora, vejam bem, na fala de vocês, uma coisa ficou muito claro. Não se está dizendo que o obreiro ancião não pode contribuir. O que está se colocando aqui é a possibilidade de você conjugar essas duas forças para o bem da obra de Deus. É isso mesmo, Paulo Daniel? É isso mesmo que eu estou entendendo? É isso mesmo que vocês acham? Com certeza, pastor. Eu tenho esse exemplo quando eu assumi o Conquista 3 para estar dirigindo diversas vezes. O meu auxiliar lá é um senhor de idade que respeito, converso com ele até hoje. E sentar e falar, o que o senhor acha da gente fazer assim? O senhor acha que dá certo? Porque é o que o pastor Robert falou realmente. A gente está mil falando, cara, se me colocaram aqui é porque eu tenho uma ideia extraordinária, olha, vai dar certo. E aí tem hora que você realmente precisa dar uma reduzida na marcha e pedir um conselho de
quem está ali há mais tempo, de quem já viveu. E muitas vezes o conselho bom não é nem necessariamente um conselho espiritual, é um conselho de experiência de vida. Olha, filho, vai mais devagar, que senão você vai gastar toda a gasolina aí e você não vai chegar no final da caminhada. Então, realmente, a parceria entre aspas, né, o obreiro velho e o obreiro novo, né, o obreiro com mais experiência e o que está chegando agora, é a receita para o sucesso. Robert Paiva, diga aí. Então, eu tenho sobre a minha vida um pastor de 78 anos. Meu pastor setorial, ele tem 78 anos de idade. Ele fez aniversário essa semana e eu fui chamado para falar um pouquinho, né, no aniversário dele. E eu falei essas palavras porque eu falei do meu coração. Eu pensei que eu estava preparado quando ele chegou em Mogi. Eu pensei, falei, esse pastor, eu estou preparado para qualquer coisa, mas quando ele chegou, eu descobri que eu precisava melhorar. Falei, rapaz, eu não sei nada, vamos começar de novo, vamos começar do zero. E aí eu falei isso para ele, eu falei, pastor, eu estou entendendo qual que é o projeto de Deus do senhor aqui, vir para essa cidade, para me abençoar e para que eu pudesse aprender algumas coisas que eu não sabia. É difícil para a gente, bacharel em teologia, já passou por algumas congregações, você acha que você está coordenando escola teológica, você fala, não, eu estou no topo. Aí o Espírito Santo pega você, põe sua cara no chão e fala, não, você vai ter que aprender mais um pouquinho. E aí eu vejo que é a necessidade de você mesclar a experiência com a força e tudo dá certo, o nome do Senhor é glorificado. Paulo Valadão, tem 2 minutos, fala aí. Vitor, o negócio é o seguinte, o meu pastor presidente, ele é um cara novo, tem 52 anos de idade. E eu observei que a diretoria do ministério são os pastores mais antigos do campo. Ele respeita muito os mais velhos, né? Ele usa muito o exemplo de Roboão, do erro de Roboão. E no meu caso, eu tomo a mesma coisa. Eu trago isso da minha profissão, que na multidão de conselhos se chega à excelência de algum assunto. Então, eu não, por mais que eu tenha ideias, como o Robert falou, eu sempre tomo conselho com todo mundo, faço votação, já fui voto vencido por vezes, né? E depois, por mais que eu fique chateado na hora, depois entender que realmente era o melhor, né? Então, balanceio muito o nosso gás com a experiência de outras pessoas, ainda que às vezes não sendo diligentes, mas são obreiros da igreja, conhecem a história da igreja, conhecem a história do povo. Então, as coisas, graças a Deus, têm caminhado bem, tomando-se esse nosso ímpeto com a experiência de outras pessoas mais velhas, não desprezando eles, que os conselhos são muito bons, né? Sem contar o seguinte, que mais cedo ou mais tarde a gente, se der tudo certo, chega lá, né? Bom, você que está nos acompanhando, nós estamos aqui, conversamos sobre a liderança jovem na Assembleia de Deus e conversamos com o pastor Paulo Valadão, que é assembleiano, conversamos também com o pastor Robert Paiva e conversamos com o pastor Paulo Daniel. Eu quero lembrar para você que o Paulo Valadão e o Robert Paiva tem canais e tem trabalhos online na internet e tal, e na descrição do vídeo você vai ter também os caminhos pelos quais você pode chegar à página desses nossos companheiros. Eu quero agradecer muito, mas muito mesmo, ao pastor Paulo Valadão pela alegria de estar conversando conosco aqui, sempre bom conversar com esses irmãos. Pastor Robert Paiva. Robert Paiva tem uma característica interessante. Ele é radialista por natureza. Então, você fica ouvindo ele, não é? E aquela voz ressoa em nosso coração. Robert, é sempre uma alegria poder conversar com você. É uma bênção. E teve conosco também o pastor Paulo Daniel, falando a respeito de suas experiências como uma liderança jovem. Você que acompanhou essa nossa discussão, você pode se inscrever em nosso canal, deixar o seu joinha, deixar o seu comentário e certamente daqui a pouco a gente volta com outro diálogo para enriquecer a sua vida espiritual e te ajudar a andar nos caminhos do Senhor. A você que nos acompanhou, até a próxima. Aos participantes aqui, a nossa gratidão. É sempre uma alegria.